Saudações, galera da internet! Estamos voltando aqui com mais um Nerd em Vídeo! Há muito tempo que você não via coisas sensacionais! Estamos trazendo pra você hoje um vídeo muito especial com curiosidades sobre Star Wars! Roda a vinheta! Fala galera, vocês devem estar notando que tem alguma coisa diferente aqui no Pod Nerd hoje. Realmente, nós colocamos a placa de acrílico. E o Stormtrooper? Stormtrooper, que nós queremos agradecer ao pessoal do Anime Rock. Império Comando também, por ter ganho. Exatamente, Império Comando, se não fosse por vocês, o Anime Rock não teria esse capacete. Se não fosse pelo Anime Rock, nós não teríamos ganhado esse capacete no sorteio. Sorteio! Tem que falar mais devagar, senão vocês não vão entender porra nenhuma, mas é que eu tô muito empolgado, porque hoje o vídeo vai ser foda! E o vídeo de hoje é sobre o quê? Star Wars! Star Wars, cara! Cadê o Por fálico quê? de luz? Cadê o fálico de luz? Pega ali. Fálico de luz. Nós estamos aproveitando o hype que vai ter da estreia do próximo filme do Star E Wars, aproveitando a episódio nossa 7. empolgação com o filme. Exatamente, vamos trazer para vocês inúmeras curiosidades sobre Star Wars. Algumas que você conhece, Outras que de repente não conhece, outras que pode ser que não conheça mesmo. exatamente, e algumas que a gente já conhece, só que a gente resolveu pesquisar mais a fundo para explicar melhor para vocês. Então vamos ver aí qual é a nossa primeira curiosidade. E a nossa primeira curiosidade é nosso amigo Harrison fucking Ford. Nosso grande Han Solo. O pessoal, na época do lançamento de A Nova Esperança, não tinha, assim, tanta certeza, nem visão do sucesso que ia ter aquilo. Então, basicamente, era Star Wars como se fosse um filme comum. Isso porque a questão do cinema e a ficção científica em si não era tão famosa assim. Foi Star Wars que realmente revolucionou, junto também com contatos de terceiro grau, né? Junto com Steven Spielberg, amigos, né? E nesse panorama, Harrison Ford acabou aceitando gravar o episódio 4 por apenas $10 mil. 10 mil, olha. Que merda, hein? Depois ele sentiu isso no bolso. Na verdade, ele não sentiu no bolso. Na época, ele pode ter até tido um salário Porque decente também ele e estava tudo. começando. Mas quem se deu bem nessa história foi o Alec Guinness. O grande Obi-Wan, o Ben Exatamente. Kenobi, no filme Uma Nova Esperança. Porque aquele falou mal de Star Wars. Aquele tava pichando. Ele falou, essa porra parece uma historinha de criança, muito mal uma feita. fantasia. E meu irmão, quer saber? Eu não vou sair perdendo nessa história, não. Eu só faço esse papel 2% do valor. 2% Da do bilheteria. valor da bilheteria de A Nova Esperança. Ou seja, Eita. Ou seja... 95 milhões de dólares ele ganhou. Quem devem conhecer o Mark Hamill, vocês já devem ter ouvido esse nome. Nosso amigo que dublou Coringa no Batman, primeiro jogo. E o... Ficou famoso pra geração mais nova, lógico. Exatamente, e foi o grande Luke Skywalker. Na verdade, muitas pessoas na época, quando conheceram o Mark Hamill, acabaram conhecendo ele pelo acidente de carro que ele teve, né? Ele sofreu uma alteração no rosto, teve que operar diversas vezes, né, para recuperar o rosto dele. E no filme do Império Contra-Ataca, o segundo filme da era antiga, né, da trilogia antiga, eles forjaram, né, entre aspas, um acidente no planeta lá, que eu esqueci o nome agora. Eles acabaram acrescentando. Uma cena de que um bichinho Wampa. lá, o Wampa, isso, arranha a cara dele. Porque o que acontece? Ele sofreu um acidente de carro algumas semanas antes da gravação, então a cara dele ia aparecer bastante alterada nas filmagens e o pessoal precisava dar uma explicação do porquê o Luke estava tão diferente assim. E por isso, eles acabaram incluindo essa cena que ele é atacado por um Wampa. Mas o mais curioso nesse caso não foi nem a inclusão da cena por conta do acidente. Foi a repercussão que o acidente teve na mídia na época. Exato. Porque isso chegou até a virar um nível assim não digo nem de lenda urbana. Mais um mistério em cima Exatamente, disso. porque dependendo de quantas ou quais pessoas você perguntasse na época sobre o que aconteceu no acidente, todo mundo criava uma coisa diferente. com que carro ele estava pilotando, a velocidade com qual ele pilotava. Como se isso interessasse, porque realmente o cara sofreu um acidente e o importante era que ele estivesse bem. Exatamente, ou tipo, que parte do rosto dele foi desfigurado. Alguns falaram que ele perdeu o nariz,
teve que arrancar parte da cartilagem da orelha pra reconstruir o nariz. Então, tipo... Ou seja, ele foi atacado por um urso, literalmente. Não, foi bizarro o que aconteceu na época. É quase Ele até, que ele até chegou a dar uma entrevista na TV pra tentar esclarecer e tudo, mas a proporção que a mídia deu na época pra aquilo foi sensacional. No entanto que nota-se a diferença do primeiro filme da série Uma Nova Esperança, que é o quarto, né, na sextologia, hexalogia do filme, correção. Ó. Quando for assim, fala a saga que tá show, hein? Não, porque ainda vai vir mais filme, então válido ainda é a hexalogia. Se você for pegar na internet ou no comprar. E aí você nota essa diferença do rosto dele, né? Que tá um pouquinho mais diferenciado, né? Sobrecaído um pouco pra a parte direita. É nítido. Você vê que eles criaram essa cena justamente pra dizer que o porquê que ele ficou com o rosto um pouco diferente. Por causa desse ataque do Wampa, o Yeti daquele planeta tenebroso, gélido. A curiosidade é sobre as construções que estão na Tunísia ainda. Elas existem ainda do filme, da trilogia antiga. Aquelas que foram gravadas para representar Tatooine, exatamente. Ou Tatooine. Ou Tatooine. Algumas ainda estão de pé, outras estão sendo habitadas e outras estão sendo reformadas. Existem alguns projetos locais para reformar essas construções. As locações, né? Que ficaram lá. A gente vai deixar aqui na descrição uns links para você poder ver esses lugares e essas construções. Tem a referência de qual construção é qual. Inclusive, alguns links também sobre as curiosidades que a gente citou aqui, se vocês quiserem procurar, ou até escreve no Google, de repente, algumas coisas legais que E aí, se você vir aqui nas descrições, estão os links da visualização dessas construções pelo Google Maps. Aí você pode ir lá e ver direitinho a parada, fica legal. E outra curiosidade muito interessante é porque George Lucas e Steven Spielberg são amigos já, todo mundo sabe. E eles fizeram uma aposta na época do primeiro filme. E a aposta era o seguinte: 2,5% da bilheteria do Star Wars iria para o Steven Spielberg, né? E a outra renda dos 2,5% era do contatos, né, imediatos de terceiro grau. O que aconteceu? Porque o George Lucas apostava muito mais no contatos imediatos. Exatamente. Por conta dessa coisa que a gente falou desde o início, que a galera não era tão estimulada e tal, com relação a essa viagem, né, de uma outra galáxia, não sei o quê. Porque com relação a alienígena, todo mundo tinha curiosidade. Mas... Sem contar que é um filme do Steven Spielberg. Todo mundo sabe que a nível de efeitos especiais, contanto que não sejam explosões, porque aí entra o Michael Bay falando da gente, todo filme com efeitos especiais muito foda, realmente o Steven Spielberg é uma referência. A ponto de ser um pouco mais próximo do realismo, lógico. Exatamente, tanto que pro episódio 3, naquela cena em que o Anakin luta contra o Obi-Wan, o Steven Spielberg foi ajudado para fazer os efeitos especiais e tudo mais. Foi chamado. Só que naquela época, o George Lucas e o Steven Spielberg estavam conversando sobre os seus projetos. O Spielberg estava com contatos imediatos de terceiro grau e o George Lucas estava com Star Wars, Uma Nova Esperança. Acertei? Ai, caralho! E ele não apostava tanto no filme dele quanto apostaria no Quando ele entrou no set do Spielberg, ele falou: caralho, que foda. Não acredito que você tem Eu isso. Eu sou um merda. E aquilo outro, puta que pariu, que sucesso foda que vai ser maior que Star Wars. E aí, naquela amizade, no coleguismo, pô, vamos trocar uns pontinhos aí, eu te dou 2,5% da bilheteria de Uma Nova Esperança e tu me dá 2,5% da bilheteria de Contatos Imediatos. Mas Spielberg, não, pô, de boa, tá tranquilo, 2,5%. Conclusão, quando saíram os resultados da bilheteria e Uma Nova Esperança faturou 775 milhões de dólares contra os 304 milhões de contatos imediatos, a gente já sabe que Steven Spielberg é um cara visionário. Por isso que ele fez o Jurassic Park em seguida com uma graninha mais. Mas em compensação, a amizade dos dois continua normal. Até porque hoje. Não é como se um tivesse perdido dinheiro pro outro. Sabe como é que é? É uma brincadeira, como a gente também às vezes faz algumas apostas. Até porque se eu tivesse milhões de dólares e ele tivesse milhões de dólares, a gente não ia saber o que fazer com esse dinheiro, então vamos trocar, vamos dar dinheiro pro pessoal doações, igual vamos dar dinheiro pro pessoal do Pod Nerd. Vamos pagar o nosso escravo. Consequentemente, né, tendo esse sucesso de bilheteria,
Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, continua sendo o filme com a maior bilheteria Até da franquia. Hoje. É a segunda maior bilheteria dos Estados Unidos e ela só perde pra um filme. Se ninguém entendeu a referência, chama o Capitão América, porque isso foi a referência O Vento Levou. O vento levou. E o vento levou a graça dessa piada, tá ligado? Tá lá, ó. A outra curiosidade é que o grupo NSYNC, né? Ele participou do segundo filme da nova trilogia. Participou das gravações. Antes que Não, mas vocês eles comecem... participaram do novo filme, mas só que retiraram depois. Tá? Exatamente, por isso que eu falo das gravações, Sim. senão o pessoal vai começar a xingar Vai a querer, gente. não, ele vai ali, querer né? tentar achar na internet, né? Mas deve ter. Nos extras do DVD tem. E do Blu-ray também. A questão é, o N5 foi chamado pra fazer conta essa graça toda só por causa de um da agrado que o George Lucas queria fazer para Fazer seus pra filha filhos, dele. exatamente. Eles acabaram aparecendo naquela luta campal lá que tava tendo dos Jedi, e uma porrada de droid e tudo. Só que no final o pessoal falou, não Tem vamos, necessidade. vamos cortar, Porque eles, né? eles ficavam dançando assim com sabre de luz, entendeu? Aí o pessoal tira. Não, realmente, vai que numa versão futura do novo lançamento... A Disney tá aí, né? De O Star Disney Wars, Timberlake começou na Disney. I've got a bad feeling about this. Como falou aqui a produção, essa voz misteriosa do além, a frase eu tenho um mau pressentimento sobre isso, eu acho que essa coisa vai dar muito errado, em inglês, I've got a bad feeling about it, ela aparece Todos em os filmes. todos os episódios do Star Wars. Até hoje. Em alguns ele aparece até mais de uma vez, né? A gente vai botar o trecho aqui pra vocês conferirem. E quantas se vezes vocês em quais acharem, filmes. e se vocês acharem mais alguma referência onde Joga ela aí no aparece, comentário. exatamente. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Oh, I have a bad feeling about this. I have a very bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I don't know. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. Uma curiosidade sobre essa frase é que ela não aparece só nos filmes de Star Wars. Na verdade, ela aparece em todas as produções do George Lucas. O que me faz ter uma única dúvida. Será que ela vai manter a tradição de aparecer no 7º filme de Star Wars? Ou, por George Lucas não estar mais na jogada, será que ela vai ser excluída? Tá aí, ó. O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. E todos vocês devem saber que o nosso grande e querido ator sensacional, Bad Motherfucker Snakes on the Plane, Aí a cena aí, ó. Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Samuel fucking L. Jackson. ele era o nosso grande Mace Windu durante os filmes de Star Wars. E ele pediu pra botar o sabre de luz roxo. Ele encheu tanto o saco do George Lucas, mas ele encheu tanto o saco do George Lucas que ele conseguiu. Tanto que é por isso que o Mace Windu é o único Jedi que possui um sabre de luz roxo. De todo o universo de Star Wars. Ele ainda fez, quer dizer, palavras do próprio S.L. Jackson. Caralho, hein? É amigo, hein? Pessoal. Palavras do próprio Samuel Aí. Jackson, que no sabre de luz dele tinha as palavras gravadas, Bad Motherfucker. Ah, e vai ter uma galera pesquisando agora, tentando dar zoom, né? E muita gente vai achar aquele clipe muito pica daquela banda, tá ligado? I am a bad motherfucker. And that is not... Ele tá assim o dia inteiro. Incluindo também essa parte do Samuel L. Jackson, ou fucking L. Jackson. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O Tupac, cara. Já imaginaram um Jedi Tupac, rapper? cara. Exatamente Ele ia nisso. tomar 30 tiros do pessoal lá do 30 do tiros de Stormtrooper. Ia sobreviver! Isso se os Stormtroopers acertassem ele. Um pouco antes da morte do Tupac,
Ele também, Tupac Shakur, bota É. no Google e pesquisa aí, você Pra que quem não conhece, é um pessoal rapper novinho. famoso americano. Ele também fez parte. Tretoso. Ele também fez parte dos ensaios, não, dos testes de gravação Pra ser o Mace. pra ser o Mace Windu. O mais engraçado é que ele e Samuel Jackson já chegaram até a trabalhar num filme juntos, né? Só que o Samuel acabou levando o papel. É questão de experiência É própria. porque né? o pessoal também não tava precisando de um Jedi poeta pra ficar rimando lá na hora. Então, no filme, o primeiro, Uma Nova Esperança, né? Houve probleminha. Pra a luz, né, do sábio funcionar, eles tinham que botar um... É porque o que acontece? Mas eles botavam uma barra de ferro, né? Naquela época, os trabalhos de George Lucas e do Roberto Bolanhos eram quase os efeitos especiais. Mas era justamente isso, porque o recurso não era muito, entendeu? Exatamente. Então, vamos pegar aqui pra mostrar pra vocês. Como é que era o esquema? O sabre de luz que o cara tava usando no filme, Não na era gravação, esse, não lógico. tinha lâmpada. Então era só isso daqui. Na hora que o maluco... Fazia isso. Quer dizer, peraí. Na hora que o maluco Isso, é. acendia... É porque eu tô olhando pra cá, tá É. invertido pra lá, é foda. Na hora que ele acendia a lâmpada, Dislexia. o cara tinha que dar uma bugada, ele parava no set de Você vê gravação... que quando tinha isso nos filmes antigos, ele andava um pouquinho só pro lado. O cara dava uma bugada lá, ele parava no set de gravação, vinha contra a regra, ajustava aqui, ó, arroscava a lâmpada no Isso. sabre dele, Enfiava- e aí do nada ele continuava. Só que às vezes ele tava com uma posição um pouquinho diferente. da outra. Então por isso que às vezes É quando o, eles acordam o famoso corte do seu barriga levando o sapato na cara. Tipo- Você que é mulher, que gosta de raspar a perna aí e tal, sacanagem. O nosso amigo Qui-Gon Jinn, o famoso ator Liam Neeson, né, do I Will Find You, Rachel Gould. também. Cara, ele só fez papel foda. Zeus. Então, continuando, o nosso amigo gordinho não consegue se controlar. Ele, numa cena do primeiro filme Ameaça Fantasma, Quando ele da manda a nova amostra saga, de sangue do Anakin, na nova trilogia que ele vai ver os midi-chlorians do Anakin, ele tá com uma maquininha onde ele bota o comunicador dele. Não, é o comunicador Ele dele. também manda por ali a amostra do sangue. E aí aquilo ali é um gilete, é uma coisa de raspar as coisas É íntimas. aquele Gillette for É. Women que a Midi-chloriana. sua mãe usava na épocazinha pra raspar assim as coisas aqui, o negócio aqui e tal. É. Era aquele negócio, ele tava botando assim e falando, só tinha uns parafusos a mais e tudo. Se liga Foi nessa foto aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Inclusive, ele usava assim pra falar e tal, de repente uma mulher usou, ele tá... É por isso. É por isso que a barba do Liam Neeson tava tão bem feita no filme. Os alienígenas que foram vistos na cova do Jabba the Hutt, né? Foram... Clato, Barada e Nicto. Isso. Esses verdade- nomes são famosos já desde a década de 50, que apareceram no filme. O dia em que a Terra parou, de Isso. 1951, Exatamente, mais ou que menos. foi refilmado Também depois, é um né? filme de ficção científica. Exatamente. Acho que foi um dos primeiros de ficção científica a ficar famoso e tal. Exatamente. E essas palavras, né? Que é de Robert Wise. E isso, o filme de Robert Wise. O Tem dia que em que a frisar Terra que o parou. cara também é um cara que começou nesse ano. Só que essas palavras que Robert Wise usou nesse filme, se eu não me engano, eram algumas Aparece. palavras para desativar ou para parar o robô. Latu, Barada, Nikto. É. Porra, o filme é de 51, nasci em 86, tá ligado que eu... Ele também faz referência no filme do Uma Noite Alucinante 3. Isso, que se eu não me engano é o Dawn of the Damned. Que é... Não, Dawn of the Damned Mostra o 3. Demônio. A Morte Evil do Demônio Dead 3. Isso, The Evil Dead 3. Isso mesmo. Que Que também eu tô vendo tinha Ash vs Evil Dead, a série. essa parada. Que também tinha as palavras pra reivindicar o livro dos mortos, tá ligado? Que era Clato, Verata e Nicto. Klaatu, Verada. Caralho, hein? Agora fudeu. O livro dos mortos vai funcionar, a gente vai ter que matar demônios. Tá chegando o demônio assim na floresta, tá Não, ligado? a gente já exorcizou um. Na época das filmagens do Star Wars, né? Da época a cena em que o Darth Vader revela aquela cena mais famosa do Aquele segredo. Luke, eu sou o seu papi. A versão espanhola, né? I'm papi. Toda a galera, inclusive menos o cara que ia falar, lógico, que fez o papel Darth Vader,
os atores, todo mundo, e menos os dois, acho que o diretor e o produtor do filme, Na verdade, eles sabiam que a frase seria Luke, eu sou o seu pai. Só essa galera sabia a frase real que o Darth Vader falava pro Luke no final do filme. Só que todo o resto da produção falou uma frase maquiada que era pra tava manter no roteiro. Falou uma frase maquiada, não era Falou que verdadeira. Apesar de estar no roteiro, o Luke, Darth Vader eu matou seu tenho pai. hemorroida. Eu matei seu pai, alguma coisa assim. Obi-Wan. Eu matei o seu pai, não. A hemorroida matou seu pai. Não, Obi-Wan matou seu pai. Ah, não era Tá hemorroida. escrito ali, ó. Pena. Ia ser muito mais legal. A hemorroida. E por falar em coisas maquiadas... coisas O malucas, Conde modificadas. Dooku, se você viu legendado, ou Dukan, se você viu dublado em não, português... E legendado fica Dukan também. Porque você vai ler Dooku, aí Felipe Smith, né? Porque, não, é justamente isso. Eu não sei qual era o motivo de trocar o nome do Conde Dooku pra Conde Dukan. O famoso Darth Tyrannus. A princípio eles falaram que, tipo, Dooku era um nome muito pesado pra jogar no Brasil e eles queriam evitar piadas maliciosas. Os próprios produtores Agora- americanos do filme falaram isso. Agora, olha só. Dooku. Conde Dooku. Conde Dukan. Duku. Conde Dukan. Qual é o que Dooku. tem mais, Duku. né? Cu. Que faz Cu. mais, né? Duku. Duku. A palavra acaba perdendo sentido. Duku. Tá. Cu. 50 vezes já. Duku. Conde E o Duku. cu do cu? Grande mestre, conhecer você deve. É. Yoda, aquela criaturinha baixinha. Aquele cara que fala que o ódio e tal, essas coisas todas, faz mal. Mas eu acho que algo que você sempre se perguntou sobre ele é por que ele fala frase, daquele jeito estranho, por que ele fala invertido e etc. E sabendo você ou não, agora o Pod Nerd vai revelar esse mistério pra você. O dialeto dele chama-se... Galáctico Básico, quase que não sai. Quase que não. Galáctico Básico. É por Que isso que ele é fala basicamente, eles têm uma maneira diferente de colocar o verbo no fim da frase, quando formam as sentenças. sentenças e tudo mais, as frases, né? Exatamente. Outra grande curiosidade que você deve saber, não é novidade nenhuma para quem viu os primeiros filmes, que foi o 4, 5 e 6, e depois os filmes posteriores, o 1, 2 e 3. A carinha dele, as feições dele foram baseadas, né? Exatamente. Em algumas partes. No início ele era uma marionete. Exato. Ele era realmente uma marionete. Depois o pessoal começou a usar CGI nele. Então, no iniciozinho, para fazer aquela marionete, eles acabaram se inspirando O as Albert feições Einstein. dele Albert em Einstein. Einstein. Exatamente. Os olhos dele e tal. Aquelas feições pacíficas e E tudo. de sabedoria. E tamanha foi a dedicação para fazerem aquela marionete na época. O George Lucas, ele queria o Jim Henson. Você conhece o Jim Henson? Se você conhece o Jim Henson ou não conhece o Jim Henson, você já deve ter visto na sua infância ou ouvido falar dos Muppets. Jim Henson foi o cara que criou os Muppets. Ele era um grande titeriteiro. Não sei como é que é o nome da parada do cara que controla a marionete. Ah, também não vou lembrar. É uma porra assim. Controlador de procura no Google. marionetes. Exatamente. E ele não pôde, ele não aceitou. Participar, ele não aceitou na filme, época. Ele indicou. Ele indicou o Oz, Frank Oz, que era um dos caras que trabalhava diretamente com ele. E, porra, o pessoal da produção adorou o trabalho do Tanto que ele Frank continuou. Oz. Exatamente. E a marionete foi tão bem feita e a atuação dela era tão bem interpretada que não era raro do diretor do filme acabar dando os comandos de atuação Instruções, direto boneco. pra marionete do que ao invés do maluco que controlava Frank ela. Oz, é. Então era tipo, Yoda, vai lá e faz É. isso. Sabe como é que é? Tão bom era o trabalho do cara. O pessoal até fez um lobby pra ver se ele ganhava um Oscar de melhor atuação. Que na época não existia. Exatamente. A academia ela não aceitou Não, porque viado. eles não consideram um controlador de marionete como um ator. E com a evolução da tecnologia, a primeira vez que vocês viram, e foi uma vez tão esperada, tão aguardada e Yoda. foi vibrada por muitos nerds, a primeira vez que a gente viu o Yoda pegar um sabre de luz Não. foi no episódio 2, quando ele luta contra o Conde Dooku. Não, Dukan. Dukan, Dukan, chega. Chega. Dooku. Que é o nosso admirado Christopher Lee. Isso, que faleceu infelizmente esse ano. E pra ele encenar Da luta, né, com o Yoda, eles pegaram um boneco também e fizeram lá pro cara se acostumar e tudo mais, né, e fazer a encenação, e treinar e tudo mais. Só que eles botaram uns dentinhos de vampiro no boneco do Yoda. Zoando, né, O papel de Drácula que o referência Christopher do- Lee já tinha do feito. Drácula, isso. Bomba!
Você já deve ter ouvido essa teoria. É. Você já deve ter ouvido esses boatos, rumores, especulações sobre o nosso amigo R2-D2. Exatamente. Que ele tem a referência de... Dizem que o personagem Kenny de South Park foi inspirado no robô R2-D2. Agora, se você tá achando que eu tô falando merda, se você não acredita, se liga só nessas informações e comparações que nós temos entre os dois personagens. O Kenny do South Park, né? Ele tem o mesmo nome do ator. Que fez o... R2D2. Que tava dentro do Que era um R2D2. anãozinho. Exatamente. Como você já sabe, o Kenny de South Park ele morre de formas horríveis, cada uma diferente por episódio. Já o R2D2 não tem um destino tão diferente. Ele já sofre foi, muito ataque. ele já foi alvejado por Javas, devorado por uma criatura de uma lagoa, eletrocutado em Bespin, alvejado por Stormtrooper E RDJ. em Retorno de Jedi, mas Isso. alvejado por Stormtrooper. Stormtrooper acertou alguém, É. caralho. Mas acertou por engano, que ele queria acertar outra pessoa. Ah, é. Já caiu na pilha de lixo a bordo da nave de Grievous ainda no mesmo episódio. Isso. Já foi chutado por droids maiores, alvejado pelo TIE Fighter de Darth Vader. Então, meu irmão, os dois sofrem pra caralho. É, sim, e tem a parte do que é muito difícil compreender o que o Kenny fala, por causa daquele casaco e tal, ele... Né? E o próprio R2D2 também. Ele, sabe, uma você não série consegue... de bip A única inteligível. pessoa que consegue entender ele é o C3PO, que fala Assim- várias línguas diferentes. Assim como os amigos do Kenny entendem É, ele. somente isso. Só que você pode reparar que o Kenny, ele fala muita merda e na maioria das vezes ele tá xingando a mãe de alguém isso em mesmo. alguma coisa. E o R2 também por fala isso. contrapartida, o O C3PO já mandou ele maneirar a linguagem porque ele já tava falando muito Maneira mal em de seu alguém. linguajar, Robin. E os dois são baixinhos. Porra. Tem referência melhor do que essa, porra? E se os Stormtrooper têm uma pontaria tão elevada, segundo o nosso querido Obi-Wan, quando ele fala pro Luke no episódio 4, por que eles não conseguem acertar um grupinho de fugitivos a bordo de uma estação espacial com milhares de Stormtrooper? Eu sei. Ah. Não dá pra ver porra nenhuma. Os Tusken Raiders, que são o povo de areia, Sand People, famoso, né? Parece um jumento, barulho, acho que foi pegado de um barulho de jumento. É, parece. Pô, que isso, Marília Gabriela? É os Tusken Raiders. Supostamente eles têm fraca pontaria, né? Ao contrário, né? Trocaram de lugar com Stormtroopers. Como atiradores. Só que no episódio 1, né? No Pod Racers, lá, todo mundo voadão. O que acontece? É isso daí, ó. Ele acerta um pod em alta velocidade. 700 km por hora! Como? Na verdade, além de ter uma boa pontaria, você precisa ter sorte pra caralho. Não, o cara é Jedi. Pra mim, eu tiro por conclusão que o cara é Jedi também. Ele sente, atira e foda-se. Ou ele tem uma habilidade de demolidor também. Agução, então... Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, não esqueça. Toda semana tem vídeo. a partir de agora, toda semana tem vídeo! Fudemos a produção. Então, galera, se você gostou do vídeo, gostou dessa zoada que a gente deu aqui, esperando o hype de Star Wars que tá esperando chegando. os haters também, que vão falar merda. Vai ter a pré-estreia do filme no dia 17, no dia 18, é a estreia. Então, se você já comprou seu ingresso... aproveita que deve ter ainda ingresso, não sei onde, mas deve ter. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, galera. Não esqueça de compartilhar. A partir do momento que você curtiu, aparece pra você compartilhar. Então é só clicar no Joga nas Facebook, redes sociais também. Twitter. Comenta aqui embaixo o que você achou. A gente deixou alguma curiosidade que você queria ter visto de fora. Quais são as curiosidades que você sabe, que a gente não falou aqui também. Conta pra gente, publica aqui, a gente vai responder vocês também. Pra fazer a gente um troca ESC, aquela ideia. pra fazer o ESC, vamos fazer um ESC. A gente vai fazer um Pod Nerd Responde também, se vocês quiserem. Pode postar várias perguntas aí que a gente Só não vai vem fazer. falar merda que a gente fala merda de volta. E se vocês quiserem que a gente faça o mesmo tipo de vídeo, com curiosidades sobre qualquer outro assunto, vocês também Dá podem ideia. postar aqui. A gente posta essa parada, a gente faz pra vocês, porque agora... Isso aqui é Pod Nerd, cara!